Olá, meus amores, nossa aula de história. Vamos pegar a apostila na página 9. Hoje nós vamos falar sobre quais são as fontes históricas. Então a professora vai explicar uma coisa para vocês. Todos nós fazemos parte da história. Nós somos sujeitos históricos. Tudo que acontece na nossa vida um dia será lembrado. Então isso é história. Né? Nós fazemos a nossa história, nós construímos a nossa história. E para lembrar dos fatos que aconteceram na nossa vida, nós podemos observar fontes históricas que nós temos simples na nossa casa, como carteiras de vacinação, carteiras de identidade, são fatos históricos. Nós podemos olhar para ela e ver a nossa idade, quando nós tínhamos, quando nós fizemos, lembrar quando a vacina foi tomada. Isso é uma fonte histórica, tá? Nós também podemos relembrar da história através de relatos orais, quando as famílias, as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas de nossa família, elas nos contam histórias, lendas, contos, tá? Coisas que já passaram. Então são relatos orais, é uma cultura, tá? Existem povos que isso é tradição. Também nós podemos observar fotos, nós podemos olhar os objetos. Lembra que nós falamos na aula passada sobre os objetos que nós temos em casa, que são antigos? Eles trazem alguma história para nós, né? Alguma recordação, tá? Por exemplo, e nós só podemos entender que tudo isso são fontes históricas se nós soubermos analisar esses objetos. Não adianta eu pegar, por exemplo, lá uma caixa cheia de um baúzinho lá cheio de fotografia e eu não souber o que tem ali. Então eu vou precisar de ajuda da mamãe, do papai, ali uma fonte histórica para eles me contarem o que aconteceu. Tá? Para eles me relatarem ali o que aconteceu, né? Além de outros tipos de documentos, a certidão de nascimento, a certidão de casamento dos pais, tá? Tudo isso são fontes históricas. E para que as fontes históricas, para a gente entender, ela tem que ser explicada, ela tem que ser examinada. Tá legal? Então, vamos dar a sequência agora. O que são fontes históricas? Então, nós estudamos que para descobrir a história do passado é preciso investigar essas fontes históricas. Você sabe como podemos saber se a história é real ou ela é imaginada? Então, vamos acompanhar a leitura. Então, vamos prestar atenção. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo, e a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Então, isso daqui é o trecho, né, da história da Branca de Neve. Então, após a leitura, agora vocês vão responder. Você conhece a história? Identifique-a. Coloque o nome da história. Se você conhece, coloque sim e coloque o nome da história. Lembre-se que tem que ser o nome da história com letra maiúscula, tá? Se você não conhece, só coloque não. Letra B. Essa é uma história real ou imaginada? Depois a prof volta com a resposta para vocês. Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar. Elas não têm fontes históricas, pessoal, para poder dizer que realmente ela existiu. Pois esses personagens foram criados no pensamento das pessoas, tá? Na imaginação do autor, tá bom? Então, a nossa vida é real, porque a nossa vida é uma fonte histórica, porque nós temos documentos que comprovam a nossa vida, a nossa existência, a nossa trajetória de vida, tá? E as histórias imaginadas não existe isso.
Só existe uma história escrita, criada pela imaginação de alguém que a criou. Então, para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Vamos para a próxima página? Você sabia? Um diário de viagem é o relato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia em uma viagem. Então, se uma pessoa for viajar, por exemplo, né? Ó, lá no passado, o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Em uma das viagens de Dom Pedro II, ele registrou acontecimentos que ele vivenciava nas suas viagens de navio até o Brasil. Olha aqui, olha o documento que ele deixou. Então, isso daqui é uma fonte histórica. Tudo que ele viveu na viagem, ele escrevia no diário de viagem. Então, alguém um dia encontrou esse documento, preservou, cuidou dele e hoje nós sabemos. Olha o que ele fez numa das suas viagens. No dia 11 de julho de 1876, ele disse o seguinte: antes do almoço cortei o cabelo. Eu fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto houve uma tremenda trovoada e sempre quente a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço tempo como o do verão aqui. Se Dom Pedro II não estivesse escrito um diário de viagem, jamais nós poderíamos entender que essa foi uma anotação dele, né? No último dia de viagem dele, esse daqui foi o último dia de viagem que ele fez nos Estados Unidos em 1876. Tá? Então, jamais a gente ia imaginar que ele foi cortar o cabelo, que ele assistiu a um concerto lá no salão. Antigamente isso era natural, né? Alguém com instrumento musical fazer um concerto nesses locais, né? Então, jamais a gente ia imaginar que isso ia acontecer, né? Mas graças a um documento histórico, isso é um documento histórico. Por isso nós conhecemos, nós ficamos então sabendo. Então, após a leitura, agora você vai responder. Qual é a data do documento escrito? Então, você vai olhar o documento aqui, ó, e vai colocar a data, tá? Em que local ele foi escrito? Tem que ler aqui. Aonde ele estava? Aonde que foi a viagem dele? Onde é que ele estava? Vamos para a próxima página. Aí continua. A quem pertencia o diário de viagem? Quem que escreveu esse diário? Letra D. O que você precisou fazer para entender as informações? Você precisou assistir um filme, ler ou observar a pintura? Letra E. Entre os documentos, observe este documento fotográfico. Então, aqui é um documento histórico também. Isso aqui é uma fotografia, ó. Olha bem, olha aí para sua apostila, olha bem certinho. Então, de acordo com o que você estudou sobre fontes históricas, marque X no que for correto. O diário de viagem e as fotografias são documentos que contam uma história imaginada? Ou o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam, que elas vêm contar para nós histórias reais? O que vocês acham? Próxima página. Eu, historiador. Agora é a sua vez, tá? Agora é a sua vez. Então, nós vamos... Não, nós vamos ficar só até a página 11, meus amores. A prof não vai até a página 12, tá bom? Vamos somente até a página 11. Perdoem a prof aí. Combinado? Somente até a página 11. A página 12 vai ficar para depois que nós voltarmos de férias. Combinado? Então, somente até a página 11 hoje.
vocês vão fazer sobre as fontes históricas, respondam, a professora vai mandar o gabarito, vocês deixem corrigidinhos com a letra bem bonitinha, bem caprichadinha, terminando de assistir o vídeo aula. Terminando de fazer a atividade, corrigindo, vocês estão liberados. Vocês já podem descansar, tá? E para quem é o último, para quem já é a última aula minha, a prof deseja que vocês tenham umas férias abençoadas, que Deus abençoe com muita saúde todos vocês, a família de vocês, e que nós possamos voltar logo para a escola, né? Se Deus quiser, depois que as férias voltar, quem sabe já não estaremos liberados, né? Vamos pedir a Deus que isso aconteça. Beijos, beijos, a prof tá com saudade.